Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você mais uma vez nesse canal, podendo celebrar a boa palavra de Deus em nossos corações, nossas vidas. E eu quero hoje compartilhar com você algo sublime, algo muito necessário e algo que eu sei que você vai corresponder, porque é uma palavra bíblica e se você fizer a recomendação da palavra que eu vou compartilhar com você, o seu coração vai se alegrar e vai ser ministrado por profunda paz do Senhor. Você quer isso? Vamos lá? Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo ele está escrevendo à igreja em Filipos, aos filipenses, como eu li aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5, e ele está falando da cooperação desses irmãos, da colaboração, da cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até aquele momento que ele estava escrevendo. Isso já, vamos lá para 1970, 60, 50 anos, enfim, muito tempo, já quase 2000 anos ele está escrevendo isso. Mas é interessante que o que ele escreve, o tempo não corrói, não perturba, porque é uma necessidade sempre odierna, sempre do dia, sempre do momento. A quem ele está se referindo? Ele nomeia a carta, ele e Timóteo. Ele diz dos dois que são servos de Jesus Cristo, e ele diz a quem está escrevendo: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ele está escrevendo para os membros da igreja que estão ali servindo ao Senhor com os líderes da igreja. E escrevendo esses irmãos, ele diz a ele: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aos irmãos que eles deveriam viver a graça de Deus e, por conseguinte, vivendo a graça de Deus, terem paz, viverem esta paz excelente do Senhor. E ele diz então, em relação aos irmãos que ele chama de santos, ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. O que ele está dizendo é que a memória dos irmãos estava sempre ativa. Ele estava sempre lembrando desses irmãos. Porque quando lemos Atos dos Apóstolos, principalmente o capítulo 16, nós vemos como que o estar em Filipos marcou a vida de Paulo, de Silas, enfim. E ele então diz: eu agradeço a Deus, eu celebro o Senhor todas as vezes que me lembro de vocês. Ele está dizendo que de quando em vez ele parava para refletir, pensar nas coisas que até então haviam acontecido na sua vida, e ele dizia que a igreja em Filipos, que os irmãos filipenses, fazia parte dessa sua história, dessa sua vida, dessa sua alegria. E como é bom a gente pensar nisso, rever isso. Há uns 16 anos atrás, a gente começou a celebrar ao Senhor a Quinta Igreja, a reorganização, e como é bom de vez em quando pensar como foi o início, como tudo começou, pessoas importantíssimas enviadas por Deus para colaborar. Nós estamos no 15º para o 16º ano, e é claro que nem todos que nesse tempo estiveram celebrando conosco ao Senhor estão hoje aqui. Muitos dos nossos irmãos têm vários outros templos nossos em outros lugares da cidade, em outras cidades inclusive. Agora mesmo, semana passada, nós, no sábado passado, primeiro sábado de novembro, basicamente no dia 7 de novembro, nós estávamos em Ibaté, São Paulo, a quase 800 quilômetros daqui, inaugurando um templo da nossa igreja lá no estado de São Paulo, que um casal de obreiros daqui que se mudaram para lá
não quiseram estar em outra igreja, continuaram celebrando o Senhor, fazendo culto em casa e depois na garagem, e pessoas foram chegando, conhecidos foram chegando, gente que não estava congregando foi chegando, e inauguramos um templo lá, alugamos um local, enfim, estávamos lá celebrando. E obviamente que a lembrança desse casal e dos irmãos que eu tive o prazer de estar com eles, conhecer, não diria conhecer de conversar, mas conhecer de ver, de pelo menos saber quem é um pouquinho deles. Que prazer estar lá cultuando ao Senhor. Todos que foram no ônibus com a gente se lembram e de vez em quando reencontram os irmãos. Poxa, que momento agradável, que viagem feliz, abençoada, que culto abençoado, e os irmãos de lá, enfim. Então marca a vida da gente, isso faz parte do nosso relacionamento. Você consegue trazer à sua memória pessoas que são importantes nessa sua caminhada com Cristo? Você consegue olhar para a igreja do Senhor, eu não estou dizendo o templo, mas as pessoas que se reúnem no templo. Você consegue ter em autoestima pessoas, você consegue olhar a sua trajetória e considerar isso? Não é basicamente o assunto que eu quero abordar. Eu quero abordar isso aqui. Ele diz: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria. O que ele faz? Oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele está dizendo que em todas as suas súplicas ele ora pelos irmãos, ele está clamando pelos irmãos. E quando ele clama ao Senhor e ele glorifica a Deus com alegria pela memória que tem dos irmãos, ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo entendia que a obra que foi começada ali em Filipos não foi feita só por ele, foi por um grupo de pessoas que estava com ele. É muito importante a gente olhar a trajetória do tempo e considerarmos que não foi uma pessoa que fez um pequeno grupo, mas que cada pessoa que foi chegando foi contribuindo, tipo assim, cada um colocando um tijolinho, para que a obra crescesse. Mas o Paulo fala que ele faz com alegria, fazendo com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. E ele tinha motivação. A motivação dele era a cooperação dos irmãos no Evangelho. E este é o assunto que eu quero agora compartilhar com você para a gente já entregar esse momento. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, a orar por alguém, por algum cooperador da obra de Deus, por alguém que está trabalhando, não necessariamente o pastor. Óbvio, se você orar pelo pastor é muito bom. Aqui na igreja eu peço todo ano um presente de aniversário. A igreja, cada membro tem que me dar um presente de aniversário. E o presente de aniversário que eu peço é que todo dia, quando for almoçar, que inclua na sua oração de agradecimento do almoço, inclua a minha pessoa por alguns segundos. Ore por mim ao Senhor. Pedi que fizessem isso na hora do almoço, porque é razoável entender que todos almoçam todo dia com algumas variantes, mas é sempre assim faz. Esses dias ainda encontrei um irmão pastor e ele disse: eu oro por você e por sua família todo dia na hora que eu vou almoçar. Enfim, isso é uma alegria grande. Então, quem sabe você traz agora à memória alguém, um obreiro da casa de Deus, uma senhora que é de oração, um irmão que é evangelista, um missionário, e você pode agora, nesse exato momento que você está ouvindo, está diante dessa mensagem, orar por essa pessoa, clamar a Deus por esta pessoa, pedir a Deus que esteja ministrando sobre a vida desse obreiro, da obra do Senhor, algo que ele esteja precisando em qualquer nível, qualquer aspecto da sua vida. Eu quero convidar você agora a fazer isso. Se você puder me incluir na sua oração, para mim vai ser realmente muito bom. E se você quiser me dar esse presente diário também, sendo membro da Quinta Igreja Assembleia de Deus ou não, eu vou aceitar com muito prazer, com muita alegria, que você a cada dia, quando for almoçar, ore por mim. A referência do almoço é porque você já vai almoçar, já vai agradecer a Deus, então o Espírito Santo vai te lembrar de orar por mim. Por quê? Porque eu preciso da bênção do Senhor, da orientação de Deus. E a sua intercessão é muito importante. Estou falando aqui de intercessão. O poder da intercessão. O poder do clamor ao Senhor por alguém que a gente entende precisar. Se ocupe agora. Ou daqui a pouquinho, mas anota para não esquecer. E então você vai falar com Deus a respeito de alguém
e eu espero estar incluído nessa sua oração. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, e orando por alguém que trabalha na obra, que se envolve na obra de Deus, pode ter certeza que vai ver resultados para a sua vida. Um grande abraço, Pai do Senhor Jesus.